O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, afirmou que deve anunciar em breve uma nova estratégia da companhia para a precificação de combustíveis, com um patamar abaixo do chamado preço de paridade internacional. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com o economista e professor da Universidade Mackenzie, Hugo Garbi. Professor, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Vitor, obrigado mais uma vez pelo convite. Falar um pouquinho aqui sobre a Petrobras. É isso, né? Um tema importante, né? Que ficou aí com um certo suspense, né? O presidente anunciou que vem aí uma nova política em substituição à atual, ainda não deu detalhes, mas daquilo que foi dito, professor, o que é que dá para extrair, o que é que o senhor imagina que possa vir a ser essa proposta da Petrobras para substituir o modelo atual? Olha, Vitor, essa é uma proposta que visa, teoricamente, dar um pouco mais de competitividade para os preços da Petrobras. De forma geral, é uma política de preços que o novo governo tem adotado, uma filosofia de preços que o novo governo tem adotado, diferente do que tem sido da filosofia do governo anterior. Eu acho que, de forma geral, o que preocupa um pouco é como vai ser, né, essa estratégia de preços no médio e no longo prazo, e se essa estratégia de preço vai adotar, né, o objetivo principal da companhia, que é ter lucratividade, né? A gente não pode esquecer que a Petrobras ela comercializa um commodity, o petróleo, que é cotado no mercado internacional, ou seja, a gente não pode fugir muito do cerne, do centro do negócio da Petrobras, que é combustível, que é petróleo e gás. Então, a gente fica nessa expectativa de qual vai ser essa memória de cálculo, qual vai ser essa filosofia daqui para frente em termos de preço da Petrobras. Mas o senhor acha que deveria ser alterada a política atual, o sistema atual com a paridade internacional? É um modelo ruim, professor? Teria que ser alterado ou não? Eu acho que não. Eu acho que não deveria ser alterado. De forma geral, se a gente for analisar nos últimos 4, 5 anos, essa política de preços vem dando certo. A Petrobras tem apresentado lucros recordes, né? E também a própria política de preço ela não é ruim para o consumidor, atende o consumidor e atende a empresa, né? A empresa tem dado lucro, tem distribuído dividendos, e a distribuição de dividendos ela é boa para a população, porque você fomenta a economia, não só acionista da pessoa física, mas a gente não pode esquecer que o governo ele tem 30% da Petrobras e o BNDES tem 6%. Então, essa distribuição de dividendos, esse lucro, essa boa governança da Petrobras também volta no sentido de caixa para o próprio governo, que nesse momento é tão necessário. E qual seria o objetivo do governo, professor? É justamente tentar controlar a inflação, e aí não só a preocupação econômica, né, com a inflação em si e todos os problemas que decorrem dela, né, da alta inflação, mas também o problema político, né, que o governo passa a ter, né? Afinal de contas, a inflação é algo que mexe muito com a popularidade, né, com a aprovação de governo. O senhor acha que esses são os objetivos centrais, professor? O objetivo central ele é ter uma política de preço não atrelada ao preço do commodity, e ter uma política de preço interna, ou seja, que a gente define o preço aqui no Brasil. Então, veja que nós temos um produto que ele tem uma cotação internacional, mas a ideia do governo é adotar uma política de preço que seja definida aqui no Brasil, independente do preço da cotação do barril do petróleo. Então, dessa forma, você até pode vender, né, ou seja, estressando aqui um pouco o cenário, né, no limite, você pode vender até um barril de petróleo aqui no Brasil refinado abaixo, né, do custo, se for adotada essa política de preço. Eu acho uma política perigosa, né, não é uma política sustentável no longo prazo. Adotando aí uma metodologia de risco, se no longo prazo ou no médio prazo a gente tiver o barril do petróleo acima de uma média de 60, 70, 80 dólares, essa política de preço pode até dar prejuízo para a Petrobras. Então, acho que tem que ter muita cautela no formato que vai ser adotado política de preço. Eu acho que, sim, o preço do petróleo, da energia, do óleo, do gás, ele é fundamental para a economia, né? Ele é a grande parte da base do cálculo da cesta de inflação do Brasil, mas tem que ter muita cautela, não ter medidas políticas influenciando em medidas econômicas, porque essa fórmula
de medidas políticas influenciar na economia nunca deu certo. E, no meu ponto de vista, dificilmente vai dar daqui para frente. Agora, professor, a gente está terminando uma semana em que o presidente Lula voltou a criticar fortemente o processo de privatização da Eletrobras, moveu uma ação no Supremo Tribunal Federal tentando ampliar o controle do governo sobre as ações da empresa. O senhor inseriria essa possibilidade da mudança na política de preços da Petrobras também como parte dessa agenda do governo de ampliação do escopo da máquina pública, de tentativa de ampliação do espaço do governo? Essa mudança faz parte disso também, professor? Eu acho que sim, eu acho que é parte da filosofia do governo de ter mais intervenção do Estado na economia. De forma geral, eu acho que eu particularmente sou contra a intervenção do Estado na economia, porque se a gente for pegar, por exemplo, se for analisar os países desenvolvidos, os países com maior pujança econômica do mundo, são países com mais liberdade econômica. Então, se a gente for analisar, por exemplo, a própria Petrobras, nos últimos 5 anos, nós tivemos menos intervenção do Estado e uma política um pouco mais liberal, economicamente falando. Petrobras deu lucro recorde, saiu de um prejuízo lá de 2014, 2015, 16, 17, com escândalo brutal de corrupção, e conseguiu se reerguer. Eu acho que você tem que ter, sim, no Estado, regulação econômica. O que significa regulação econômica? Você ditar as regras do jogo. Você ditar qual é o caminho que você quer que as empresas sigam em termos de regulação econômica, em termos de tecnologia, no curto, no médio e no longo prazo. Mas uma intervenção direta na economia já foi provado que não é bom, não é um bom sinal, né, e que quanto menos mão do Estado tiver para uma regulação direta, brutal e intensa, né, do Estado nas empresas, é melhor, né? Então acho que essa filosofia ela é adotada tanto na política de preço como nessa intervenção da privatização da Eletrobras, já tem um recado claro de que o governo ele quer intervir mais, ele quer ficar mais presente nas empresas estatais. Professor, e como é que tem funcionado em outros países a formulação dos preços de combustíveis? Eles também são atrelados ao mercado internacional, como acontece hoje aqui no Brasil? Sim, se a gente for analisar, a política de preço de commodity, ela não tem muito segredo, né? Você tem um preço base que é o barril do petróleo, né? Se o barril do petróleo sobe muito, você acompanha essa cotação no mercado interno, no caso no Brasil, né? E você também inclui nesse cálculo os seus custos administrativos, que é o seu custo com folha de pagamento, de pessoal, de investimento, e aí você tem uma fórmula básica para poder colocar o preço no seu produto. Né? Então, isso funciona no Brasil, isso funciona nos Estados Unidos, isso funciona na Europa, no mundo inteiro. Né? E isso funciona para qualquer commodity. Né? Se a gente estiver falando do petróleo, do milho, da soja, qualquer commodity você tem como base o preço da cotação internacional. Subiu muito. A gente viu o ano passado, né, no advento da guerra entre Rússia e Ucrânia, quando começou a guerra, o preço do barril do petróleo aumentou de forma brutal, né? Porque você tem ali uma ansiedade do mercado internacional, né, e até uma escassez desse produto, e aumenta de forma geral um pouco também a cotação interna, mas não tem como fugir muito disso, a não ser que você queira operar como uma empresa no Brasil no prejuízo. Eu acho que a Petrobras, o objetivo primário de uma empresa é dar lucro, né? Então acho que a gente não pode sair desse conceito básico, desse conceito primário. Porque uma empresa, por mais que o governo tenha 30%, um terço da Petrobras, ele não pode adotar uma política kamikaze, suicida de preços já no curto prazo. Muito bem, nós ouvimos aqui o economista e professor da Universidade Mackenzie, Hugo Garbi. Obrigado, professor, mais uma vez pela entrevista. Bom final de semana por aí. Até uma próxima. Eu que agradeço. Bom final de semana. Um grande abraço. Obrigado.